Olá, boa noite, salve, salve, meus amigos do Instagram. Estamos aqui hoje para fazer a nossa primeira live sobre o nosso curso de capacitação em saúde preventiva e funcional. Vamos falar sobre a nova era da educação física, vamos falar sobre o novo profissional de educação física, tá? E o meu convidado de hoje é uma pessoa muito especial, tá? Que é o professor e health trainer Jonas Ribeiro, tá? Um cara, ele vai se apresentar, ele vai falar aí das credenciais dele, mas um cara excelente profissional, excelente pessoa, tá? E que eu tenho o maior orgulho de poder receber aqui hoje para a gente trocar essa ideia sobre o nosso curso, sobre essa nova possibilidade, esse novo mercado de atuação que se abriu aí para o profissional de educação física na área de saúde preventiva e funcional. A galera já está chegando aí. Boa noite, Éricas. Boa noite, gente. Estamos aqui aguardando o professor Jonas Ribeiro para a gente começar aí a nossa live. O professor Jonas já está aí na área, tá? E vamos iniciar aí a nosso bate-papo com ele, tá bom? Vamos lá então, galera. Chamando aqui o professor Jonas para a gente... Vamos lá. Galera, como é que tá o som aí? Tá legal? Tá tudo bem? Fala, professor, beleza? E aí, meu amigo, como é que estamos? Tudo certo, e você? Tranquilo? Professor Graças a Demetrios Deus. aí, que honra, nos dando a honra da sua presença aí, Maria Nossa. Ilza. Jonas, como é que tá aí o som? Tá tranquilo? Tá dando pra ouvir bem, cara? Tá, cara, tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem aí? Perfeito, tranquilo. Beleza. Maravilha. Deixa eu Maravilha, só galera. ajeitar aqui algumas coisinhas aqui. Isso, Acho que manda tá tudo bala aí. certo. Manda bala aí. Galera, tá entrando então. Muito boa noite a todos. Vamos dar início então à nossa live. Estava já fazendo uma apresentação prévia aqui, Jonas, falando aí Nossa, do tema da live. A gente vai falar sobre essa nova era da educação física, esse novo profissional de educação física, esse mercado de saúde, de tanta oportunidade que está abrindo aí para nós. sim. E, Uhum. obviamente, vamos falar também do meu curso de capacitação em saúde preventiva, que você foi, né, um dos alunos aí, e vamos bater um papo muito legal sobre isso tudo aí. Beleza? Nossa, beleza. Vamos nessa. Vamos lá então, galera. Bom, para a gente começar aqui hoje, já que a live vai ficar gravada, já vamos tocar o barco, Jonas. Beleza. Eu queria primeiro que o profissional Jonas se apresentasse aí para a gente. Jonas, fala um pouquinho aí de você, conta um pouquinho aí da sua história. Nossa. Vamos lá, manda bala aí, meu amigo. Beleza. Bom, primeiro, boa noite aí para todo mundo que está assistindo a gente aí. Te agradecer, professor, pela a honra aí de estar podendo trocar uma ideia com você, que para mim é uma honra mesmo, tá? Poder dividir um pouquinho aí do nosso tempo. Bom, com relação ao Jonas, cara, o Jonas, formado em Educação Física há 15 anos, mais de 15 anos já, e formei aqui na minha cidade, em Uberaba, e, mas depois saí mundo afora, fiquei 5 anos em Uberlândia, aqui uma cidade vizinha, e depois fiquei 10 anos aí em Brasília, né? Ah, e foram sempre trabalhando na ponta, né? Foram 15 anos trabalhando na ponta ali, atendendo o cliente, de mais sempre voltado para essa pegada fitness, para essa pegada de resultado estético, alto rendimento. Então, sempre tive essa pegada, né, ao longo desses 15 anos. Tivemos muitos bons resultados, né, com as estratégias, vamos dizer assim, as estratégias tradicionais, né? E Sim, muito com aquela nossa pegada da educação física, que a gente aprende na faculdade, de treinamento, de alta intensidade e tudo mais. Tivemos bons resultados com os clientes, atendi centenas de clientes, seja de personal ou
em área de ginástica coletiva, e tivemos bons resultados, mas sempre ficava aquela uma certa frustração, porque a gente acho que é uma realidade, infelizmente, dos profissionais de educação física, talvez a grande maioria, não todos, mas a grande maioria, a gente não conseguir fidelizar o cliente em uma rotina saudável de atividade física, de exercício físico, tanto que o turnover de academia é muito alto, né? Então isso reflete também no personal. Então, só que eu nunca entendi. Na verdade, na época, eu jogava a responsabilidade pro aluno, né? Pô, tu não tem dedicação, você não tem persistência, você isso, você aquilo. A gente sempre é mais fácil terceirizar, né, a culpa. E, enfim, isso lá atrás, né, isso sempre com essa pegada estética, com essa pegada de alto rendimento, até que nos meus últimos 3 anos eu já estava trabalhando na área de gestão, né, de academias, trabalhei numa rede local aí de academias e gerenciando uma equipe aí de uns 30 profissionais de educação física durante 3 anos. Tivemos muito bons resultados também, que a gente conseguiu implementar ali uma metodologia que a gente acredita de atendimento diferenciado para o cliente final, né? Inclusive, eu acho que isso é um tema legal para uma próxima oportunidade aí também. Opa! Sem dúvida. É bem interessante. Cara, um método aí que eu desenvolvi esse método junto com o gestor dessa outra academia. Então, a gente está aí também de forma embrionária aí, alguma coisa que pode sair para o mercado também, sacou? A gente pode trocar uma ideia com relação a isso daí também. Enfim, aí nesses últimos 3 anos, aí chega a pandemia, né, cara? Aí chega a pandemia, tive que voltar aqui para minha cidade natal para ajudar os meus pais, né, porque são do grupo de risco. E, pô, ó que honra aí, velho. Fábio Padilha, ó. Um abração pro Fábio Padilha aí. Inclusive, abraço, Fábio. a primeira academia que eu trabalhei em Brasília foi na academia do Fábio, com a supervisão dele. Ele era o gestor da unidade onde eu trabalhava lá no Lago Norte. Nossa, o Fábio Aprendi muita coisa com eles lá. Então, assim, aí chegou a pandemia, cara, tive que voltar para Uberaba para ajudar os meus pais aqui, né? Então são o quê? 2 anos, né? 2 anos que me tiraram do mercado, fui forçado a sair do mercado, né? Porque até que chega a vacina, até que meus pais ficam mais tranquilos, né? Para poder ir a mercado de novo. Então demorou bastante tempo. E nesse meio tempo, cara, sendo bem sincero, eu pensei em desistir, largar a educação física, sair fora. Tentei outros mercados, né? Mas não deu certo. Até que eu conheci você, conheci o teu curso e me reacendeu a chama, velho. Sabe? Isso é algo que eu tenho que te agradecer, porque me fez enxergar a educação física e o mercado de uma outra forma, de uma forma que hoje eu realmente acredito, e é algo que não só acredito, mas é algo que agora realmente, de fato, a gente consegue entregar saúde. E não só apenas o merchan de venha fazer atividade física para ter mais saúde. Mas agora, de fato, a gente consegue, com o que foi abordado, né, no teu curso ali, a gente consegue, de fato, entregar saúde para as pessoas. Entendeu? E isso me reacendeu a chama. Perfeito. Jonas, eu conheci o Jonas numa startup chamada Health Trainers, que é uma startup fantástica, tá? Que eu e ele fazemos parte aí como um dos primeiros alunos, né, e participantes, cofundadores da startup, onde a gente, na verdade, tem a missão de treinar e aprender a como nos introduzirmos nesse mercado de saúde. Quando a gente fala, você falou muito bem, Jonas, que não é só mais um merchan de venha fazer atividade física para ter saúde, porque isso era feito até então de uma forma ocasional, né? Vamos dizer assim, bom, você faz atividade física,
você está cuidando de um dos pilares fundamentais da sua saúde e possivelmente sua saúde vai melhorar. Mas Perfeito, nunca foi o foco principal. perfeito. Ela Exato. melhorava por um acaso de você estar É, realmente praticando atividade, mas nunca foi o direcionamento principal do trabalho, né? exato. É. E qual é a diferença, Jonas? O que muda quando você realmente entra no mercado de saúde? O que muda em termos de abordagem? Qual é a mudança de visão que a gente tem? Exatamente essa. Essa é a principal mudança, é exatamente essa, a mudança de visão, né? Então, a gente, cara, e a gente troca muito essa ideia, né? Infelizmente, né? E acho que os profissionais que aqui estão acompanhando a gente pode ratificar isso. Infelizmente, a gente fica brigando, a grande maioria dos profissionais, e eu até então, até alguns anos atrás, a gente fica brigando por uma parcela muito pequena da população, né? Dentro de academias, dentro as academias em si, né? Ficam ali disputando um percentual muito baixo da população que frequenta a academia. Algumas poucas academias tiveram já essa visão de abordar, de buscar esses outros clientes, que é a grande maioria, que realmente precisa de saúde, de ter saúde, né? E os personagens também não são diferentes, a gente fica ali brigando por uma parcela ainda menor, né? Porque se a gente for analisar que a gente está falando de 5% que frequenta a academia, quem procura personal é ainda menor, né? O percentual. Com E certeza, a com gente fica certeza. ali brigando por essa parcela da população ali que quer, que acha que é estética, que acha que precisa da estética, que acha, e a gente vai no embalo de achar junto com eles, que só tem Exatamente. e que só tem esse mercado dentro da educação física, né? Alguns profissionais entenderam essa mudança de mindset, começaram a se especializar, né, em algumas coisas, tipo reabilitação de lesão, grupos especiais e tal. Alguns muito, muito poucos, né? Então, quando eu tive contato com o conteúdo que você trouxe, a grande mudança foi essa. Entender, primeiro, que eu não estava entregando saúde pro cara. Realmente eu vendia uma coisa e entregava outra coisa completamente diferente, que não era saúde. Então, a primeira mudança é essa, a gente entender esse posicionamento que antes estava errado e entender também, cara, que existe uma grande parcela da população que realmente precisa de saúde. Então, quando a gente entende, através dos dados que vocês trazem para a gente, que existe uma grande maioria esmagadora da população que precisa de saúde. E precisa de saúde até mesmo para conquistar aquilo que elas querem, né? Por exemplo, eu quero emagrecer, mas às vezes não tem a saúde que precisa para poder emagrecer. Então, Perfeito. a gente entendendo isso, cara, essa mudança de visão, aí a gente consegue entender aqueles conteúdos que você traz no curso, por exemplo. Né? A importância, na verdade, a gente consegue entender a importância daquele conteúdo. Né? De poder. Não sei nem se eu posso dar spoiler aqui. Claro, claro, manda bala. Entender, pô, cara, entender tudo aquilo que envolve a vida e a saúde da pessoa, além da academia, além daquela 1 hora que ele tem ali 3 vezes na semana com a gente. Né? Então, Perfeito. quando a gente entende tudo isso que envolve as outras 23 horas do cara, puta, aí a mudança é muito forte. Aí a mudança é muito Perfeito. forte. Entendeu? É exatamente isso, Jonas. Essa é a proposta, né? Porque o que acontece, basicamente, esse número que você falou, 5% da população brasileira faz atividade em academia, tá? Os outros 95% ou fazem atividade em outros locais, ou a grande maioria não faz nenhuma atividade. Uhum. Agora, todo mundo sabe que precisa. Agora, por É. que o cara não faz atividade? Qual é o problema? Tá?
Ao meu ver, o problema acontece que é o seguinte: o cara tá no sofá de casa dele, ele mal tem energia para sair para trabalhar, ele vai trabalhar se arrastando, tá? O cara dorme mal, o cara tá com sobrepeso, o cara tá com um nível de estresse extremamente elevado. E quando o cara passa dirigindo o carro dele e olha aquele outdoor da academia ali com aquela barriga de tanquinho, cara, aquilo ali para ele ele não se identifica, aquilo ali para ele é um sonho extremamente distante, né? Exato. É um sonho extremamente distante. É igual o cara, assim, cara de classe muito baixa, tá? Passa a ver o outdoor de uma praia fantástica no. Cara, é um sonho, né? Mas para chegar até ali, tem muita coisa que precisa ser construída antes, Com né? certeza. E o que acontece, que eu vejo, Jonas, é que as academias, elas não têm produto para essas pessoas. Não tem. Elas não têm um produto para oferecer para esse cara, elas não têm um serviço específico para oferecer para esse cara. E assim, as pessoas até tentam, elas até entram na academia, e aí por isso é que a gente tem esse churn tão alto, que é a desistência, né? As academias têm estatísticas que mostram que 8% dos clientes mensalmente não renovam, isso em um ano dá 96%. Ou seja, a academia troca quase Imagina. todos os alunos dela todo ano. É surreal, velho. É surreal. Porque o cara não se identifica. Né? E O eu cara estava não na se gestão identifica com dessa. a proposta. Eu estava trabalhando esses últimos 3 anos na gestão de academia, cara, e a gente. O professor que está na ponta, ele não tem essa noção, velho. E deveria ter. E deveria ter, porque a responsabilidade muda. Quando o professor tem essa noção do que acontece na parte de gestão, na parte administrativa. Cara, você imagina quase 100% de turnover dentro da academia. É uma coisa surreal, velho. É uma coisa É um surreal. absurdo. Entendeu? É um Ó, absurdo. aqui o Fábio tá até falando aqui, ó. O Fábio pode falar até com mais propriedade, né? Exatamente, todos querendo trabalhar com quem já malha. Ninguém pensa em 95% da população que não malha e que mais precisa. Exatamente. Exatamente. Todo Exatamente. mundo correndo atrás de quem malha e ninguém vai atrás dos 95%, exatamente. E o Fábio pode falar isso de carteirinha, né, bicho? O Fábio tem Sem dúvida nenhuma. uma bagagem aí dessa área que a gente tem que tirar o chapéu. Então, e é exatamente isso, cara. Porque o que você falou, bem interessante, cara. E aí, bicho, aí vai mais fundo ainda, na minha opinião. Por exemplo, eu acredito, Maurício, que algumas academias, igual eu falei no início, já estão começando a enxergar isso também. E pensando em produtos que possam servir a essas pessoas. Agora, e aí eu falo com respeito, com todo respeito, mas eu preciso falar isso até para acordar os professores, velho, sabe? Porque não adianta o gestor da academia querer colocar um produto top se o professor não entende essa parada, velho. Sabe? Porque para o professor, a gente chegar na academia, e aí eu posso falar isso porque a gente tentou isso lá e teve que ter uma grande renovação dentro da unidade porque os caras não entendiam, velho. E isso a gente não estava nem falando de saúde, a gente estava falando de atendimento, né? Mas a mentalidade é a mesma, sabe? Se o cara não se atenta para isso, não adianta o dono da academia, o gestor, querer colocar um produto top. Se o professor não se atenta a essas mudanças e também começa a agir nesse sentido, entendeu? Não adianta. A gente vai ficar ali dando murro em ponta de faca, entendeu? Então, assim, alguns gestores já se atentaram a isso e estão tentando mudar. Mas o gestor depende do professor. Porque quem vai aplicar isso é o professor. Entende? Sim, E se o professor não tiver essa mudança de mindset, de que, igual o Fábio falou aqui, ó, parar de ficar brigando, parar de ficar trocando hora, né, de trabalho ali para atender aquela galera que já treina. Se ele tiver ali, a galera vai treinar, velho. Aquela guerra de preço absurda. Exatamente, né? Exatamente. Justamente E o cara não entende, e o professor ainda não entende que
para que ele saia disso, para que ele saia desse ciclo vicioso, ele precisa se especializar. Aí tu vai perguntar para qualquer professor desse o que ele entende de se eu chegar lá com o meu exame laboratorial, o que ele vai entender? Não vai entender. Eu não entendia, velho. Até alguns meses atrás eu não entendia. Ficava olhando o valor de referência ali. Entende? Sim. Ah, não, beleza, tá dentro do valor de referência que tá normal, então taca pau nesse negócio aí. Entendeu? Se o cara não entender que pra gente chegar, e isso eu entendi agora também, com o teu curso, se a gente não entender que pro cara, pra gente poder aplicar um treino de emagrecimento, específico de emagrecimento, um treino específico de hipertrofia, se a gente não se atentar se o cara tá inflamado já ou não, vai piorar a condição do cara. Exatamente. Entende? Então, o professor, ele primeiro precisa e isso acontece querer. muito, né, João? Isso acontece muito. Eu fazia isso, bicho. Eu fazia Acontece isso. Eu não tenho vergonha de falar isso, não, porque eu não tinha o conhecimento na época. Entende? Então, a grande importância do professor, e aí, cara, a gente entra em outras, vai aprofundando cada vez mais. Se o professor de educação física quiser de verdade sobreviver no mercado, se o professor de educação física quiser se manter no mercado e construir um futuro digno, bicho, desculpa a palavra, mas ele tem que sair dessa putaria que é hoje o mercado fitness, velho. Sabe? Porque nesse mercado fitness não tem mais, não tem como concorrer mais com essa parada, sabe? Então o cara tem que se especializar, bicho. O professor de educação física tem que buscar especializações. Não é especialização de faculdade só que eu tô falando, não. Pô, especializar no atendimento voltado para a saúde, igual o teu curso oferece. Esse nível de conhecimento, entendeu? Então, se o cara não tiver essa perspectiva, se o cara não tiver essa vontade, bicho, o mercado vai engolir, velho. O mercado vai engolir. Sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. Sem dúvida. Até porque isso aí já está meio que tabelado, o preço de academia para treino estético, todo mundo sabe, é R$ 99. O personal ali tem um valor ali mediano ali, que a gente sabe quanto é que custa, depende de cada região, mas a gente sabe quanto é que custa. Mas a ideia, quando eu pensei no curso, eu criei o curso, basicamente foi a seguinte, Jonas. Tem uma frase do Patrick, professor, o presidente aqui do CREF7, da minha região, que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: o profissional de educação física, ele ainda não se apropriou da verdadeira razão dele existir. Tá? É verdade. E o que eu penso com relação a isso? Se a gente for listar aqui, quais são os profissionais de saúde que nós temos hoje no mercado? Tá? Então nós vamos começar a fazer uma lista aqui. Nós vamos falar de nutricionista, de fisioterapeuta, de profissional de educação física, de psicólogo, de médico. Tá? E aí eu falo o seguinte: qual desses profissionais que você procura quando você não tem um problema já instalado, alguma discussão, alguma coisa para resolver? Tá? Ou seja, quem realmente trabalha com saúde, não com tratamento, não com cura, tá? Não com doença. Perfeito. Basicamente, profissional de educação física e nutricionista. Então, essa área de saúde preventiva, ela é muito nossa. Ela é muito nossa. Agora, como que eu posso entregar saúde para uma pessoa? Primeiro, se eu não meço. Primeira coisa, eu tenho que medir. Tá? Não adianta você, o proprietário de academia, dizer que é uma academia voltada para a saúde se ele não tem ferramenta para mensurar se a saúde da pessoa está melhorando. Isso não é medindo percentual de gordura. Exatamente. Tá? Só mesmo. Exatamente. Tá? Outro detalhe, outra coisa que é importante. Além de mensurar o que você está fazendo, você precisa ter um conhecimento do seguinte. Tá? E aí as pessoas confundem. Nós estamos falando de saúde preventiva. Então, o que acontece para a gente perder a saúde? Fisiologicamente, como que a gente perde a nossa saúde?
qual é a base das doenças crônicas? Como é que a gente desenvolve uma doença? Tá? E acreditem, gente, acreditem no que eu estou falando. Eu tenho muito cliente médico e a maioria dos médicos não sabe essa resposta. Não sabe. Mas incompetência? Não, não é incompetência. O médico é um profissional treinado desde o primeiro dia de faculdade a tratar doença. Como que o cara chega lá não é a especialidade dele. E deveria ser a nossa especialidade. Exatamente. E é por isso que eu tive a ideia de criar o curso. Falei, por que as pessoas por que as pessoas têm câncer, diabetes, Parkinson, Alzheimer, infarto, AVC, fibromialgia, tiroidite Hashimoto? Por que isso acontece? Tá? Qual é a raiz do problema? E quando você começa a estudar e entender isso, aí você está sendo um puta de um agente da atenção primária à saúde, um puta de um profissional da atenção primária à saúde, porque você sabe como é que o processo acontece. Você sabe o que acontece para que o cara chegue a desenvolver as doenças. Então aí você realmente está fazendo um trabalho preventivo. E eu queria até pegar o gancho, cara, que eu acho que é importante o pessoal saber disso. Porque o que mais me chamou a atenção em você foi não só o conteúdo do curso, mas como você chegou até aí. Não sei se você quer falar sobre isso, mas eu acho que é muito importante porque você tem autoridade, velho, para falar sobre isso, da forma como você deu o start de buscar esse conhecimento, de juntar toda essa informação que você acabou de falar, porque eu acho que é uma história forte, é um testemunho top, que eu acho que a galera tem que fazer, porque assim, é autoridade, cara. Isso é autoridade, entendeu? E você tem essa autoridade que eu acho que é muito importante você colocar aí pro pessoal. Mas vamos lá. É uma história realmente muito bacana, porque assim, tem coisas que acontecem que realmente só pode ser Deus na nossa vida, né? Não tem outra explicação. Porque, veja bem, eu sempre trabalhei com avaliação física na minha vida, tá? Já são 24 anos trabalhando com avaliação física. Tive uma empresa de avaliação física, tá? Funcionários trabalhando comigo, atendemos muitas academias aqui em Brasília. E aí, o que acontece? Em um determinado momento, eu tenho 3 filhos, tá? E o meu filho do meio, chamado Guilherme, ele foi diagnosticado com autismo em 2014, ele é de 2012, tá? E de 2014 a 2018, a gente basicamente fez o tratamento tradicional que a medicina mandava, né? Terapia de todas as formas, então ecoterapia, psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, e de segunda a sexta, direto, 4 anos. E eu não estou vendo melhora, eu não estou vendo evolução, eu não estou vendo, né, nenhum start. E aí chega um momento que você fala assim, pera lá, tem alguma coisa errada. Porque eu até estou vendo outros melhorarem, mas o meu filho não melhora, tem alguma coisa errada, cara. Né? O que está acontecendo? E aí a gente muda o mindset, fala, deixa eu começar a observar outras coisas. E foi bem interessante, porque quando, nessa mesma época que eu 2017, 2018, eu comecei a trabalhar com equipamento da TerraScience, que é um equipamento fantástico, um escaneamento de bioimpedância, que nesse escaneamento a gente tinha um marcador que era um marcador inflamatório, onde a gente trabalha com isso ainda, é um marcador que avalia o estado inflamatório, tá, das pessoas, que é a base de todas as doenças crônico-degenerativas. E o meu filho começou a ir para a medicina integrativa, para ser tratado na medicina integrativa, e o médico dele disse o seguinte, ele tem um quadro de encefalite autoimune, tá? Que está desencadeando os quadros de autismo nele, os comportamentos autísticos.
Tá? E aí eu entendi, não, encefalite autoimune, peraí, nós estamos falando de doença autoimune, nós estamos falando de inflamação, é o que eu estou estudando agora. Falei, pô, a minha vida profissional se cruzando com a minha vida pessoal. Eu falei, cara, eu vou ter que ficar bom nesse negócio agora. Porque agora é para ajudar meu filho e é meu trabalho. Eu vou ter que ficar muito bom nesse negócio agora. E dá-lhe estudo, dá-lhe estudo, dá-lhe estudo, dá-lhe estudo, dá-lhe estudo. E aí eu consegui entender, através desses estudos, que esse processo de inflamação crônica subclínica, tô longe de descobrir a cura do autismo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu descobri que esse processo de inflamação crônica subclínica é a raiz de toda doença crônico-degenerativa e que no meu trabalho, com as ferramentas que eu tinha como mensurar isso. Entendeu? Então, eu fui estudando, aplicando no meu filho, tá? Vendo uma melhora absurda, tá? De desenvolvimento dele, absurda de desenvolvimento dele, tá? E aí começamos a tratar de estresse, alimentação, sono, exercício físico, né? De todos aqueles pilares da saúde aí. E tô vendo ele evoluindo. E, obviamente, que a gente começou a trazer esse conhecimento, que é um conhecimento da área de medicina integrativa, da saúde preventiva, da medicina ortomolecular, tá? Que é prevenção. E começamos a aplicar comecei a aplicar dentro do consultório. E a gente começa a ver milagre acontecer. Né? Você tem o seu testemunho também para dar, a gente começa a ver milagre acontecer. Né? A gente começa a ver as pessoas realmente melhorando a saúde em todos os aspectos. A pessoa dorme melhor, a pessoa melhora o estado psicoemocional dela, a pessoa diminui aquele monte de sintomas que ela tem, de dor de cabeça, de rinite, de sinusite, de tantas e tantas coisas, de alteração gastrointestinal. Ela começa a melhorar esse quadro, porque o organismo dela começa a entrar em equilíbrio. Tá? E, cara, aquilo que você estava falando no começo, você quer emagrecer o cara, aí você pensa o seguinte, o cara tem resistência à insulina, normalmente o médico não sabe, tá? Que ele tem resistência à insulina, a gente identifica antes dele. Tá? O cara tem inflamação crônica subclínica, normalmente o médico não sabe, a gente identifica antes dele. Enquanto você não trabalhar isso aí, esquece, cara. Esquece, ele não vai hipertrofiar, ele não vai emagrecer, possivelmente ele nem vai ter energia para ir na tua academia. Exatamente. Tá? Então, aí você... E por que você tem esse conhecimento? Por que a gente tem esse conhecimento? Porque a gente mede. Porque a gente avalia os aspectos relacionados a tudo isso que a gente está citando aqui. Tá? E aí você consegue aplicar, tá? Os princípios, né? São princípios do Health Trainers que a gente fala, né? Os princípios da medicina integrativa, e a gente vê os milagres acontecerem, cara. E aí é a grande diferença, Jonas. Você passa a ser um profissional que você não muda o corpo das pessoas mais. Você muda a vida da pessoa. Exatamente, perfeito. Esse é o grande diferença. E aí é óbvio, pessoal, hora aula. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque você muda a vida da pessoa. Não tem preço, né, velho? Não é essa a impressão? Com certeza, velho. Sem dúvida. Sem dúvida. Comigo foi exatamente isso que aconteceu. Primeiro, eu vivi isso na prática mesmo. Quando eu comecei a aplicar todos esses princípios, a minha vida de fato mudou, porque eu estava com a minha saúde mesmo no fundo do poço. Então, quando eu comecei a aplicar todos esses princípios que você traz ali no curso, da base, né, dos pilares ali da saúde, e que é negligenciado, né, a gente negligencia esses pilares da saúde a vida inteira, e a grande maioria dos profissionais também negligencia isso quando a gente vai trabalhar com o cliente. Quando eu conheci esses princípios, eu estava com a saúde precária. E através da aplicação prática desses princípios, a minha saúde melhorou. Só um exemplo que eu vou dar aqui.
Eu tomava 2 remédios para dormir. Isso foram alguns anos, assim. Hoje, graças a Deus a aplicação prática desses princípios, eu não tomo remédio mais. E a minha qualidade de sono é muito melhor do que quando eu tomava o remédio. Você tomava Então, remédio. Olha só, então, que assim, cara, fantástico. quando a gente vê na prática acontecendo com a gente, né, quando a gente sente isso na pele, a gente começa a entender que é, é, a realidade do cliente e como que a gente pode atender o cliente, a necessidade do cliente. E aí, igual você falou, e eu assino embaixo, também por prova viva aqui também. Né, aí levando um pouco mais para a área profissional, né? Uh, o, a minha remuneração, o meu valor não é nem de hora-aula mais que eu falo, véio, é de prestação de serviço, né? De atendimento ali, de entrega de fato daquilo que a gente está vendendo. Os meus valores melhoraram absurdamente, né? Então, um atendimento que antes a gente fazia ali, sei lá, por hora-aula, vamos colocar aí, sei lá, 80, 90, hoje não sai por menos do que uns 150, 160 reais. Eu falo assim, meio em valores, porque eu nem fecho mais hora-aula. Eu fecho sempre o pacote de Entendi, entendi, atendimento, entendeu? entendi, entendi. Então, os meus pacotes de atendimento que dura aí em torno de 3 meses, tem gente que é um pouquinho menos, tem gente que é um pouquinho mais, não sai por menos de 5 mil reais, entendeu? Então, tá sendo muito, muito gratificante essa nova fase, né? Através dessa nova visão, né? Então, não tem outra palavra a não ser isso, de agradecer mesmo, porque, igual eu falei no início, foi você com os princípios que me trouxeram para o mercado de novo, né? Então, e hoje de fato, hoje eu estou fazendo algo que eu acredito, porque eu vivi isso, e por fazer algo que eu acredito, eu de fato estou podendo chegar a patamares aí financeiro que até então não havia chegado, entendeu? Cara, que coisa fantástica. É, Isso é fantástico. Isso aí é top, é muito, top. muito recompensador. Eu ouvi uma frase esses dias que eu achei perfeita, que diz o seguinte, Jonas: preço é o quanto você cobra, valor é o quanto você entrega, É, entendeu? é, Então, com quando você certeza. começa a entregar mais, porque, como eu disse, você não está mudando mais o corpo da pessoa, você está mudando a vida da pessoa, É, obviamente o seu preço aumenta. Isso sim, é óbvio, tá? Isso é sim. natural, tá? Isso vai acontecer naturalmente, E sabe tá? do que mais também, o professor? Quando nós como profissionais, acredito que aqui essas 10 pessoas que estão aqui são profissionais. Eu conheço um aqui que entrou, o João, trabalhou comigo. Os demais eu não conheço. Por nome, assim, eu não conheço. Mas eu acho que o mais bacana, né, obviamente, né, os valores financeiros contam muito também, óbvio. Mas o mais interessante, cara, o melhor, é quando você deixa de ficar refém do mercado, sabe? Porque Exatamente. você passa a ter o mercado na sua mão, velho, Grande Plínio, tudo bom, meu amigo? sabe? Boa noite aí, Plínio. Você passa a ter o mercado na sua mão, sabe? Então, por exemplo, hoje, quando eu voltei ao mercado, né, para a praça, vamos dizer assim, né, cara, eu recusei 3 propostas de emprego. Ah, você está escolhendo emprego? Tô. Hoje eu tô. Porque são propostas de emprego que não se alinham mais com os meus valores, com os valores que eu tenho Uhum. hoje, com a visão que eu tenho hoje, entendeu? Então eu estaria ali sendo, no mínimo, estaria contradizendo tudo isso que a gente está falando aqui se eu tivesse aceitado essas propostas de emprego. E aí, trazendo isso para o personal, né, e você de fato acreditando, vivendo essa visão mesmo, você também, cara, você não vai pegar mais qualquer cliente. Ah, eu quero emagrecer e tal, não sei o quê. O fulano ali me cobrou tanto, quanto você me cobra? Não, eu já dispensei cliente que quer só emagrecer. Agora, é aquele negócio, também eu creio que é uma
uma missão nossa, né? Me fugiu a palavra, obrigação, entre aspas, vamos dizer assim. Nós, como professores de educação física, a gente tem que educar as pessoas. Porque essas Perfeito. pessoas, a grande maioria das pessoas que vêm querendo só emagrecer, querendo só ter um peitoral torneado, tal, um bumbum na nuca, elas não sabem que elas precisam de ter saúde primeiro para depois ter esse objetivo. E a gente, como profissional, a gente tem que ter culhão mesmo para falar assim, cara, você não vai conseguir isso se você não tiver saúde. Olha aqui, ó, o seu resultado. Você está precisando disso, disso e disso. Se você não tiver com essas bases aqui saudáveis, quem te falar que vai te fazer emagrecer tá mentindo para você. Entendeu? Então, Perfeito. a gente, como profissional, a gente tem que ter culhão para falar não para o cliente. Entendeu? E Sim, parar de ficar enganando os caras. Entendeu? sim, Eu, igual eu te falei, não tenho vergonha de falar isso, não, cara. Lá atrás eu fazia isso. Fazia por maldade? Não, é porque eu não tinha conhecimento. Sacou? Então, assim, às vezes, muitos dos profissionais que fazem isso não fazem por maldade, fazem porque não tem conhecimento. sim, Igual eu lá exatamente. atrás. Entendeu? Então, Exatamente. hoje eu não faço mais porque agora eu tenho conhecimento, aí agora eu tenho a responsabilidade de não cometer esse erro mais. Entendeu? E Perfeito. aí, cara, Perfeito. puxando até um pouquinho do papo lá atrás, você vê, você é uma pessoa bem conhecida em Brasília, né? A gente divulgou aqui para os nossos colegas, para os nossos, para nossa, para nossa rede de contatos, né? E cara, as pessoas que estão aqui, eu acredito que são pessoas que estão interessadas em mudar a sua realidade profissional, né? E aí, cara, a gente vê aqui, a gente tem 10 pessoas, Sim, sabe? com São certeza. 10 pessoas que podem fazer uma diferença muito grande na vida de outras pessoas, se entenderem de fato esses princípios e essa proposta que você está trazendo, né? Então, Beleza, hoje, exatamente. mas são só 10, mas são 10 que vão fazer a diferença na vida de alguém se fizerem, se buscarem de fato essas verdades. Aí eu vou te dar um exemplo. A gente se conheceu o quê? Em outubro? Outubro, né, mais ou É menos. conhecido mais É, ou menos dessa época por aí. aí. E aí eu comecei a aplicar comigo primeiro, tive um puta resultado. Depois, para não estender muito aqui, cara, eu dei o exemplo do meu sono, né? Mas tem outros tantos. E aí comecei também a aplicar em uma pessoa aqui da minha cidade, a pastora aqui da igreja que eu vou, e comecei a gente trocando ideia ali e tal, eu falei o que eu estava fazendo, quero também. E aí eu dei de presente para ela esse acompanhamento. Até mesmo para poder testar em alguém, né? Que até então não estava no Uhum. mercado, né? E aí, bicho, aí é umas coisas que eu dei para ela, eu não cobrei dela, que foi a primeira que de fato mesmo eu fui aplicar, né? Antes eu não estava no mercado nem nada. E aí, beleza, começamos a fazer, cara. E, e aí uma coisa que me tocou demais, bicho, foi a questão do pilar da hidratação, né? Que ela não bebia água, ela não bebia água. Aí beleza, não, tudo bem, eu também não bebi água e passei a beber. Hoje, Aham. com as estratégias que a gente tem, que vocês passam pra gente, hoje eu tô bebendo em torno de 3,5 litros, 4 litros por dia. E fácil, de boa, sentindo falta até. É. E beleza, ela não bebia água. Ah, tudo bem, não bebia água, vamos começar a beber água, né? Aí eu fui descobrir, ela só tem um rim e não bebia água, velho. E não bebia água. Aí beleza. Aí começou a beber água, tá se sentindo melhor e tudo mais. Passa uma segunda consulta, segunda ou terceira consulta, não me lembro agora. Aí ela me relata, cara, um negócio que mexeu demais comigo. Que aí é o que eu te falo, dessas 10 pessoas que estão aqui, se de fato quiserem mudar sua vida profissional através de impactar a vida das pessoas de forma positiva, né? Se essas 10 pessoas que estão aqui realmente fizerem a diferença, já está valendo, né? Sem dúvida. Aí ela me conta, cara, tipo,
Jonas, a minha filha tem acho que 11 anos, sei lá, 11, 12 anos. Ela também não bebia água. E ela também tem o mesmo problema de rim que eu tenho. Ela também não bebia água. Hoje, ela fica me cobrando. Tipo, Olha que bacana. quero beber água, quero beber água. Sabe? Você tá bebendo água, mamãe? Eu quero beber água também. Você tá bebendo água? Ou seja, a mudança que eu consegui fazer na vida dela, já impactou a vida da filha dela também. Entendeu? Então, assim, Corrente do você bem, vê né? o poder de É, uma corrente do coisa bem. simples, cara. De uma coisa simples, que é água. Sim, Sabe? E que aí eu pergunto exatamente. aqui, ó, vamos ser sinceros aqui, desses 10 que estão aqui, quantos já falaram assim pro cara ter uma rotina diária de hidratação? Não é beber água. Ó, vai lá no bebedouro e bebe água, sabe? Quantos aqui já falou assim, ô, você bebe Sim. água, você se hidrata ao longo do dia? Você tem uma rotina diária de hidratação? Quantos aqui? Se puderem colocar aqui nos comentários, massa. Porque é algo que a gente não se atenta, Sim, entendeu? E aí a sim. pessoa vai lá treinar, aí você coloca assim: ah, tu bebeu água já? Eu bebi, acabou de beber, mas só bebeu essa, Aham, não bebeu ao longo do aham. dia, entende? E aí vai lá, vai Não, transpirar, porra, velho, aí entende? e quando a Então gente assim, vê, Jonas, e quando a gente vê a quantidade, o Rodrigo está até falando isso, tem até aplicativo para isso hoje que avisa, é verdade. Mensurar é muito importante, tá? E quando a gente monitorar. e essa questão da água aí, por exemplo, quando a gente estuda a fundo o tanto de sintoma que se desenvolve porque você não se hidrata adequadamente, e aí você começa a fazer, Exatamente. você começa a ver sumir fadiga, tontura, náusea. Quer dizer, é uma infinidade tão grande de coisas que você fala, cara, mas era só porque eu não bebia Ah, água. mais E, um e é então uma aqui, ó, coisa mais um, impressionante. mais um. Ó, bicho, minha família é toda careca, calva. E eu também, ó, se não tomasse cuidado, né? Aham, Tá vendo? aham. E, bicho, eu passava a mão assim no cabelo, caía cabelo pra caramba, bicho. Caía cabelo demais. Travesseiro, ficava cheio de cabelo. Aí, beleza. Nem tchum pra isso, né? E olha que eu já usei coisa, velho. Já usei finasterida, já usei aqueles que fica broxa, aí já usei um monte de coisa. Aí, beleza, bicho. Comecei a beber água, né? Comecei a beber água, beber água, beber água. Aí comecei a passar a mão, bicho. Não caía mais, bicho. Eu fiquei de cara, velho. Aí eu Não, perguntei até pro cara, é Claudinho, né? Eu outro falei, detalhe. É Claudinho, impressionante. É eu falei, impressionante. Claudinho, meu cabelo parou de cair, velho. Obviamente tem outros fatores envolvidos, né? Por exemplo, a coerência cardíaca ajuda muito, né? Porque aí diminui o Sim, estresse e tudo mais. Mas, bicho, sim. você vê que a qualidade do cabelo ficou mais brilhoso. Ó, eu nem tô namorando, hein? Não, Ficou mais brilhoso, ó, tá vendo? Ó? Bicho, a água, velho. Aí que eu tava falando, com quem que eu tava falando? Nem me lembro. Nem me lembro. Foi um dos meus clientes aqui, nem me lembro. Foi, cara, aí eu fiz essa analogia para explicar para ele, para ela, na verdade. O cabelo, por exemplo, é igual planta, velho. Deixa de regar a planta, morre. Seu pele, cabelo, né? seu corpo, a sua Sim, pele, é igual sim, planta. sem Deixa dúvida. de beber água para Sem ver, dúvida. morre. Sem Entendeu? dúvida. Uma coisa, Cara, né? a E gente são tem, casos assim, Jonas. tão simples, né, cara? Que, por exemplo, Não, hoje para mim é simples, porque você me mostrou isso que é simples. Porque até então eu nem dava atenção para isso. sim. Cara, são coisas assim, para a gente ter uma noção aqui, já estamos indo para o final da live, para a gente ter uma noção de números, do tamanho da oportunidade de mercado que tem o profissional de educação física migrando para a área da saúde. Cara, nós estamos batendo hoje na casa de 22, 23 milhões de recuperados pela Covid-19. Tá? As estatísticas hoje mostram que 40% desse público com sequelas ainda. Isso dá perto de 9 milhões de pessoas, cara. É, assim, uma imensidão de gente. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvidas, sem dúvidas. O que é a primeira coisa que a pessoa pensa quando ela fala, eu preciso recuperar minha saúde? O que é a primeira coisa que a pessoa pensa? Vou para academia. E Exatamente. aí é que eu paro e pergunto assim pro cara, olha a diferença.
Chega o professor, chega o aluno lá, esse cara que teve Covid, que o cara tá todo inflamado, tá? O cabelo caindo, o cara sem disposição, sem energia, tá? Dor articular, enfim, Inflamado. diversas sintomas que Ah, vêm pós-Covid aí, de tudo quanto é tipo que a gente imaginar, aparece. sei. Aí eu falo, como é que você vai prescrever para esse aluno? Você vai prescrever o que para esse cara? Tu vai chegar para esse cara e falar, ó, vamos fazer aqui um drop set, vamos fazer aqui um bisset, uma pirâmide invertida, aqui 3 de 12, aqui 2. É isso que vai fazer? É isso que vai Não, não, continuar não, não, fazendo? não, não, não. Ele vai fazer Ou assim, você... não. Vamos fazer umas 2 de 10 aqui, só para começar. Aí semana que vem a gente evolui, tá? Pois Ele vai é. fazer isso. E Aí, quer não é dizer, isso. a diferença, você chega para esse cara e você, a primeira coisa que fala para ele, fala o seguinte, vamos fazer um mapeamento de sintomas seu, que eu quero ver o que você está apresentando de sintoma hoje, e eu quero dar uma olhadinha no seu hemograma, porque eu quero ver como é que está seu nível de inflamação, eu quero ver se tem quadro de resistência à insulina, eu quero ver Sim, se tem marcador alterado que me remeta ao estresse oxidativo, tá? E aí você começa a entender a base da fisiologia do cara e você sabe onde é que você tem que atuar, perfeito. tá? Aí você olha a diferença É do outra trabalho, coisa. É tá? outra É coisa. outra história, tá? É, Então, assim, há quantos profissionais de educação física hoje estão preparados para receber esse público absurdamente grande? Tá? Pouquíssimos. Pouquíssimos. E são uhum, esses pouquíssimos que estão brigando de cotovelo ali, entendeu? De porrada por exatamente. 5% dos caras que querem barriga de tanquinho. É, Onde tem uma população de 9 milhões precisando recuperar a saúde. E, cara, é, esses caras vão procurar o profissional de educação física, vão procurar um nutricionista. Como é que você vai trabalhar com esse cara, né? uhum, Então, quando eu criei o curso, eu criei com essa perfeito, mentalidade, perfeito. né? Para que a pessoa realmente possa entender a fisiologia do cara, a base da, como é que está a base da fisiologia dessa pessoa. A pessoa agora, depois do Covid, apareceu um zumbido no ouvido. A pessoa agora, depois do Covid, começou a ter problema com sono que não tinha. Como que você prescreve para uma pessoa melhorar o sono? Tá? É uma coisa que muitas vezes a maioria dos personal trainers nem liga. Ah, cara, Não, isso não não é liga. função minha. Isso não é função minha, porque o cara não dorme, ele vai ter que arrumar um jeito de dormir lá, ele que toma um remédio, ele que vai pro É, médico, é é, ele que deu um jeito dele lá, porque o meu negócio é essa 1 hora que eu tô aqui. Não é, cara. é, é. Não é. E Essa é a o cara que diferença. pensa assim, cara, o cara que continua pensando assim, ele vai ficar trocando dinheiro por hora. E aí o corpo Vai. dele chega a um ponto que ele não aguenta mais, bicho. Entendeu? E aí vai chegar um Exatamente. ponto que não aguenta. Agora, quando a gente começa a realmente valorizar aquilo que a gente faz, né? Mas primeiro você precisa entregar aquilo que a pessoa precisa, né? Para aí sim você poder se valorizar, né? E aí é que eu te falei, você fica com o mercado na mão, entendeu? E Sim, não vamos, como é que fala? Fantasiar as coisas que não. A gente está falando de mercado, do nosso mercado, que a gente precisa ganhar dinheiro, sim, construir nosso futuro, né? E a gente tem a oportunidade de fazer isso ajudando outras pessoas, né? Então, essa galera que você falou do Covid, por exemplo, eu, você é muito mais estudioso do que eu, né? Você tem esses números aí, mas, bicho, eu acho que pode até pôr mais número nesse negócio aí, bicho, porque, primeiro, a gente teve aquela primeira leva e tal, que foram doenças, foram casos mais graves e tudo mais, então com sequelas, mas eu já vi pesquisas agora, de uma aula que eu estudei sobre pós-Covid, que essa galera que está tendo sintoma leve, que não está precisando ir para UTI nem internação, passa 3, 4 meses, estão tendo sequelas também importantes. Estão ficando sim, sequelados, mesmo os de sim, sintomas que tiveram sintomas leves. Aí agora eu te sim, pergunto, essa variante aí que está pegando a galera, e é uma galera que não está indo para o hospital, está ficando em casa e sim, vai precisar de sim, alguma ajuda, entendeu? E a gente não sim, pode mais ficar limitado a passar 2 de 10, 3 de 10. A gente não é só isso, cara. Entendeu? Se o profissional de educação exatamente. física
não entender que a gente não se limita a ficar passando série dentro de academia, entendeu? O cara vai morrer no mercado, bicho. Sem dúvida, sem Ele dúvida. precisa entender que a nossa atuação como promotores de saúde, que nós, como você falou lá no início, somos os únicos que podemos atuar de fato na promoção de saúde, junto com o nutricionista. Os demais já tratam ali a doença em si, né? Mas a gente somos os únicos que a gente pode trabalhar promovendo a saúde. Mas se o cara não entender que para promover a saúde ele precisa ter esse olhar mais multifocal, né, que a gente fala, para cuidar das 23 horas a mais do cara, bicho, o mercado vai engolir, velho. O mercado vai engolir, não tem Exatamente o que o como. cara faz, Jonas. O cara faz de uma forma casual, tá? Não, se você faz atividade física, você melhora a saúde. Não é uma regra. Não é regra, tá? E ainda que seja, assim, tem muito mais coisa que a gente pode entregar além da atividade física. Por exemplo, você pega aí um público, outro público que hoje em dia está explodindo ansiedade, depressão, distúrbio psicoemocional. Cara, se já estava alto antes da pandemia, agora piorou muito. É a rodo, gente com nível de ansiedade. Aí, beleza. Tá, eu tenho um cliente que eu tô, né? Ele tem até o diagnóstico, ainda que não tenha, você consegue, pelo mapeamento de sintomas, fazer esse diagnóstico, né, de saúde. E aí, beleza, tá. Beleza, não, você botar o cara para fazer 2 de 10 aqui e tal, ele vai, o exercício melhora, essa parte mental dele. Cara, você sabe disso. Tem tanta coisa que dá para fazer a mais. Com certeza. Com né? certeza. Tanta Com coisa certeza. que dá para fazer a mais. Não é isso? E agora, vou te falar, cara. Hoje, o profissional que se limita a atender o cara dentro da academia, no horário de prestação de serviço dele ali dentro de academia, bicho, o cara vai ser engolido pelo mercado, não tem como, entendeu? Se ele não entender que, igual você falou aí agora, existem muitas outras ferramentas, muitas outras meios, vamos usar aqui a linguagem da faculdade, né? Outros meios e métodos que podem ser usados para, de fato, entregar saúde para a pessoa. Se o cara não entender isso, repito, o mercado vai engolir, velho. O mercado vai engolir. Verdade. Não tem como. Ô, Jonas, probleminha técnico aqui, 30 segundinhos. Probleminha técnico aqui. Vai lá. Toca aí pra mim um pouquinho. Tranquilo, não, beleza. Fala, Rafa, beleza? Tá aí ainda, bicho? Saudade de você, parceiro. Você, parceirão meu aí. Então, galera, o que a gente está falando é isso, cara. Vocês realmente mudarem esse foco do atendimento de vocês. Mudar o foco dessa visão que a gente tem da área da saúde, da área do atendimento mesmo, de fato, né? Para entregar saúde, entendeu? O Rafa aí, o Maurício, é um parceiraço meu, um irmão meu, cara. Trabalhamos juntos aí. Trabalhamos juntos aí em Brasília, hoje ele está em São Paulo. Tu tá na Companhia Atlética ainda lá em São Paulo? Manda aí para nós, eu nem sei, véio. Faz tanto tempo que eu falo com ele. Prazer, essa pandemia, cara, ela foi tensa, velho. Afastou muita gente, né, cara? Inclusive, os que já estavam longe ficaram ainda mais longe, que a gente, pelo menos aqui comigo, né, bicho, foi muito... Eu me isolei demais, sabe? Eu me fechei demais. Então, eu acredito que muitas outras pessoas também aconteceu isso também. E aí, cara, voltando até o que você estava falando antes de sair aí, quando a gente pensa nesse resultado indireto que a pandemia deu, porque uma coisa, o cara ali pegou Covid e vai ficar com sequela. Outra coisa é essa galera, e é uma boa parcela da população, que sofreu as consequências indiretas, porque teve que ficar isolado, teve que ficar em lockdown, não sei o quê, e bicho, ferrou, velho, com a parte emocional, a parte mental das pessoas. E aí onde você falou que aí a gente chega lá e coloca o cara numa cadeira extensora para fazer 2 de 10, o cara vai querer te matar, velho.
sabe? E tem Ao ponto muita que você coisa. pode, por exemplo, uma coisa que você fala muito é dos mindfulness, né? Que eu nem nunca me atentei a isso, cara. Sabe? Quando a gente faz uma coisa focado ali naquilo que a gente tem que estar fazendo naquele momento e esquece tudo que é de ruim que está acontecendo lá fora, é uma forma muito, muito top, muito poderosa de entregar saúde emocional e mental pro cara, entendeu? Mas os caras têm que se atentar a isso. Exatamente, exatamente. E é a história, tá tudo no curso lá, é ou não é, Jonas? Tá Cara, tudo lá, cara. tá tudo lá, cara. Você tem muito mais E outra ferramenta e coisa, você pode entregar muito mais para o seu cliente, seu paciente, é, sem dúvida nenhuma. e outra coisa que eu achei fantástico também, cara, é a sua entrega com relação a isso também, porque não é só um curso ali que o cara compra, assiste às aulas e tudo. Você tem todo esse suporte que você dá para nós, né? Tipo, esclarece as dúvidas, tira as dúvidas, entendeu? Então, quantas vezes a gente ficou trocando mensagem ali, trocando áudio, e o cara, você tem o dom mesmo de ensinar, de conduzir a pessoa, assim. Então, é outro ponto bem importante, eu achei muito top também. Gratidão, gratidão, meu amigo. A ideia é essa, né? Não é fazer que a pessoa simplesmente compre o curso, comprou, pronto, está resolvido, estou feliz da vida. Não, tá? A ideia é realmente que a pessoa aprenda, que ela aplique e que ela realmente possa, com esse curso, mudar, ter uma guinada na carreira profissional dela, como você está dizendo para a gente que teve. Sim. E a gente tem outros alunos aqui que a gente vai fazer live também com eles, tá? Que a gente quer Ó, ouvir o depoimento de todos, porque, assim, a população nunca precisou tanto da gente quanto com hoje. certeza, Nunca. com Em certeza. nenhum outro tempo, em nenhuma outra época. Então, assim, é a hora, galera. É a hora de acordar, é a hora de abrir os olhos, de enxergar esse É, mercado de saúde, de estudar sobre saúde preventiva, porque, assim, não tem profissional para o tanto de cliente que precisa. Não sim, tem. Tá? sim. E a E, ideia e, do e, curso é exatamente isso, porque eu podia falar, não, eu vou atender todo mundo. Eu não consigo. Eu é, não consigo atender e todo outra mundo porque é coisa, muita gente. eu até queria ver aqui com o pessoal que está aqui, quem aqui de fato professor de educação física ou nutricionista, fisioterapeuta, coloca aqui para gente, só para a gente saber com quem que a gente está falando aqui, coloca aqui para a gente só para eu poder dar um último recado aqui para vocês antes de eu encerrar aqui com o Maurício. Isso. Coloca aqui para a Eu, gente você, nos comentários. o Insta está sendo até bonzinho com a gente, ele já tem, não derrubou ainda, né? Pois é. Porque o Mas que eu vamos. gostaria de saber, quem é que está aqui, ó, Nutri Personal, Rodrigo. Coloca aqui para a gente, Rodrigo pessoal. A gente está já aí com trabalhamos 10 junto também, pessoas na. Rodrigo, Reto, parceiraço. Coloca aí a educação física, que eu queria dar um último recado aqui para Amanda vocês, também, que é o seguinte. trabalhamos juntos. Eu acho que, igual você falou, Maurício, a gente tem um poder enorme nas mãos de poder ajudar as outras pessoas, né? De realmente impactar a vida das pessoas de uma forma responsável e positiva. Agora, é preciso que, de fato, os profissionais de educação física quebrem esse paradigma, né, de achar que a gente só está ali para atender o cara em 1 hora, 3 vezes por semana. Parar de achar que a educação física se resume a passar 3 de 10 pro cara, sabe? Colocar o cara no aparelho. E olha que tem professor que nem isso faz, né? Então, assim, é, é, a gente para a gente realmente tomar posse desse poder que a gente tem de impactar a vida das pessoas, a gente precisa entender isso, cara, que a educação física, o profissional de educação física, não pode se limitar a passar 3 de 10, não pode se limitar a esporte de alto rendimento. A gente é muito mais do que isso. E a gente Muito precisa mais. primeiro tomar posse disso para que isso realmente aconteça. Tá? Porque quando a gente Perfeito. começar a atuar, igual você falou, na ação ali primária da saúde, no setor primário da saúde,
menos pessoas procuram o setor secundário, nos consultórios, e menos ainda no setor terciário, nos hospitais. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande em entender que a gente pode, de fato, não só mudar a vida do nosso cliente ali, mas da sociedade. Eu não estou falando isso de hipocrisia, não, velho. Só falta a gente realmente tomar posse disso Se apropriar, e exatamente. se apropriar disso, cara, e de fato fazer acontecer, Perfeito. sabe? Perfeito. Porque também não adianta a gente querer e não correr atrás para se especializar, porque senão a gente acaba acontecendo o que infelizmente ainda acontece hoje em dia, que a grande maioria dos profissionais queima o nosso filme. Queima o filme da profissão. Entendeu? Então, a gente precisa realmente, esses 10 que estão aqui, né? Esses 10 que estão aqui, realmente, cara, abraçar essa causa e buscar, por exemplo, conteúdos igual o seu, para se capacitar e realmente atender e entregar saúde de fato. O resto, bicho, vem por consequência, velho. O resto vem. A estética vem por consequência, o alto rendimento vem por consequência, o dinheiro vem por consequência, mas a gente precisa entregar. E hoje o que mais está precisando é de saúde. E a gente tem esse poder na mão. Esse é o recado que eu queria deixar aí pro pessoal. Jonas, muito obrigado por aceitar o convite, viu? Muito obrigado aí pelo seu testemunho, pelo seu depoimento, tá? Galera que estiver interessada em fazer o meu curso de capacitação em saúde preventiva online, em comprar o curso, é só mandar mensagem aqui pro meu Instagram. Obrigado a todos pela presença. Muito obrigado, Jonas. Abração, Tamo meu junto, amigo. Cara. Tamo junto aí por essa causa aí. Valeu demais, galera. Valeu. Falou. Boa noite aí para vocês. Boa noite, professor. Boa noite para todos. Valeu. Tchau, tchau.